que o paciente que tinha as pernas roxas estava ficando com as pernas rosadas. Essa paciente que observou isso. E que eu também não estava acompanhando. Então ela vem andando, entra na caixa e tudo, e eu perguntei a ela como estava. Ela disse, estou cada vez melhor, e já estava já com os braços, já com carne, né? Pernas também, mas ainda com a barriga grande. E levou 1 ano nesse tratamento. E com as vacinas do professor Sembranelli e a caixa orgânica. No fim de 1 ano, ela estava usando já as calças de antes da gravidez, já estava recomposta todas as pernas e braços, toda a musculatura, tudo já tinha sido recomposto. Eu então mandei que ela voltasse ao Hospital Cardoso Fontes para ser examinada lá, pela ginecologista que a havia operado. E ela, foi um assombro lá quando ela chegou, porque ninguém pensava que ela estivesse viva. Então a ginecologista examinou e depois de fazer ultrassonografia de novo e fazer exame local e tudo, deu alta a ela dizendo que ela não tinha mais nada, estava curada. Quer dizer, esse foi um câncer terminal. E você acompanhou ela por mais algum período de tempo? Mais de 10 anos depois, até hoje ela é minha cliente. Mais de 10 anos. Está viva, perfeito. Não teve mais nada, nunca mais nada. Apenas ficou estéril, né? Ela só teve essa criança e não pode ter mais filho porque houve destruição dos órgãos que o câncer atacou. Houve uma recomposição, mas deixando já, as sequelas, né? O câncer é uma doença que a medicina holística daria uma explicação perfeita. Só existe saúde, segundo Hipócrates, né? Pai da medicina, né? Que os médicos fazem o juramento hipocrático, quando existe harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito. E o câncer é uma biopatia atrófica, segundo Reich. Daí o nome do livro dele, A Biopatia do Câncer. Esse livro que foi a base de todo o meu trabalho. Realmente, quando a pessoa não está de bem com a vida, está de mal com a vida, ela se encontra contraída. Ela bloqueia o fluxo energético, ela está tensa. Como essa energia penetra no nosso corpo por 2 vias principais, pelo ar que nós respiramos e pelos alimentos que nós ingerimos e que incorporaram a energia respirando, seja de origem animal, seja vegetal. Então a origem dessa energia é o ar, é cósmica, essa energia é cósmica, o ar, e é retirada do ar quando a gente respira, introduzida no pulmão, e quando a gente ingere o alimento que os animais ou os vegetais respirando incorporaram, a gente ingere, esse alimento vai para o intestino, onde é absorvida essa energia junto com os alimentos pelos glóbulos vermelhos. Quer dizer, o transportador dessa energia no corpo humano é a hemácia, o glóbulo vermelho. E esse glóbulo vermelho, ou no pulmão, recebe a energia junto com o oxigênio, ou no intestino recebe a energia junto com os alimentos e distribui por todo o corpo. E essa distribuição e essa energização é perfeita se nós estivermos com toda a nossa circulação permeável, deixando ela circular, o sangue circular perfeitamente. Mas se nós estivermos tensos, a musculatura comprime os vasos sanguíneos e dificulta a circulação de energia. Então, tudo aquilo que levar a pessoa a ficar, quer dizer, todas as emoções que são negativas, o medo, a insegurança, a raiva, tudo aquilo que contrai, produz baixa do nível energético. Tudo aquilo que, ao contrário, relaxa, como a felicidade, a tranquilidade, a segurança, produz aumento do nível energético, porque permite a circulação de energia. O organismo não cria, o corpo humano não cria obstáculo à circulação de energia. Quer dizer, então o problema é de estar de bem com a vida. Quer dizer, na realidade só se tem saúde quando se está de bem com a vida. E hoje em dia a doença é
a doença tem aumentado muito pela insegurança que as pessoas estão vivendo. Pela insegurança do dia a dia. A violência, tudo isso, as notícias alarmantes que se vê, né, dos órgãos de comunicação, e tudo isso faz com que as pessoas fiquem em guarda, fiquem contraídas. E isso significa doença. Leva a doença, fatalmente, porque baixa o nível energético. Daí a quantidade de pessoas hipertensas cada vez maior no mundo. Por quê? Porque vive tensas. E aí tem que se tornar hipertensas. Porque a área para que o sangue circule diminui, devido à contração muscular, contraindo esses vasos todos, né? Então, na realidade, além desses fatores, lógico que existem as agressões químicas ou físicas que produzem uma irritação vascular, que produzem contração. Por exemplo, queimadura do sol produz câncer também. Por quê? Porque a queimadura produz a contração vascular. Se é apenas um calor suave, produz dilatação, mas o calor forte produz contração. E os agentes químicos, agentes de contato químico também podem produzir câncer por produzir queimaduras, produzir irritação e contração. Toda irritação crônica leva ao câncer. Porque baixa o nível de energia. Quer dizer, isso do ponto de vista reichiano. Do ponto de vista dos oncologistas, que não são reichianos, já seria o produto químico a produzir intoxicações, em vez de olhar a coisa do ponto de vista bioenergético, olha do ponto de vista bioquímico, né? E provavelmente são as duas coisas. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é o melhor das patologias, que melhor responde ao tratamento da caixa orgânica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente o tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso da doença de Raynaud, Leobilga, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que a caixa orgânica não curando, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora, que os nervos comprimidos já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm uma melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão. Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Agora, a caixa, não é só a caixa que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai para um clima de montanha, o nível de energia é diferente. Por exemplo, na montanha o nível de energia é muito mais alto do que ao nível do mar, porque essa energia tem uma enorme atração pela água, ela é incorporada pela água. Por exemplo, eu uso também, em lugar de só usar a caixa, para não ter que ficar na caixa todo dia, eu ponho garrafões dentro de água na caixa e só bebo água que fica energizada na caixa. Então assim eu já obtenho energia sem precisar nem ficar na caixa. Lá em Visconde de Mauá eu só bebo vinho, vamos dizer, nas refeições. O vinho vai para a caixa. Então eu estou tomando um vinho, estou tomando a água energizada. Então já é outras maneiras de se obter energia. A altitude lá, 1.300 metros, então muito mais energia do que ao nível do mar, porque a energia vai se incorporando à água. Então se
como a fonte de energia é cósmica, ela vem lá de cima, havendo menos vapor d'água, quer dizer, menos 1.300 metros de ar com vapor d'água, há muito menos perda de energia, quer dizer, porque a energia, quando se incorpora à água, quanto mais úmido o tempo, melhor para os vegetais, porque quando então chove ou garoa, aquela energia vai para a terra e os vegetais se dão bem com ela. Mas nós não, quando o tempo está úmido, não é saudável para nós. Quando o tempo está seco, ensolarado, é muito mais saudável para nós. Quer dizer, a saúde dos animais é melhor com o tempo seco e ensolarado. E dos vegetais ao contrário. Quando chove, quando o tempo está úmido, é quando os vegetais se dão melhor. Haja visto a floresta amazônica, né, com um nível de umidade altíssimo lá, luxuriante, né, uma floresta que se desenvolve de uma maneira incrível, né? E já nos lugares secos não, as árvores são muito menores, desenvolvem muito menos, os lugares, porque falta a energia que é incorporada à água, né? Então a energia, o mar, por exemplo, a água do mar tem um nível de energia muito alto. Na tabela que o Reich tem aqui nesse livro, a água do mar é 8, quando a água destilada é 1, a água potável, a água de chuva é 3 e a água potável, essa que nós bebemos, 4. Mas a água do mar, 8. Por isso que as pessoas, quando tomam banho de mar, se sentem depois relaxadas, tranquilas, dá um sono muito grande, se sentem bem. A busca das populações de litoral pelas praias e tudo, é uma busca pela saúde, é para compensar as tensões que a pessoa vive e busca então a praia, né? Uma forma de relaxar. O princípio é muito simples. O bastão é um bastão de ferro de 30 centímetros. Como um cano? Como um cano de ferro. E sobre esse cano se enrolam camadas de papel celofane, que é um material orgânico, e papel de alumínio, esse que se usa em cozinha, que é exatamente 30 centímetros, e que em formas concêntricas. A primeira volta é do papel de alumínio, em contato com ferro. Depois vem o celofane envolvendo e junto com o alumínio. E no final dá-se 2 voltas de papel celofane sobre o alumínio. Quantas camadas você usa? São 40 camadas aqui. 40 de celofane, depois outro de alumínio. 40 camadas. Agora, esse bastão tanto é um aplicador de energia, para dizer, se eu tiver deficiente em algum lugar, com falta de energia, com uma dor qualquer que esteja produzindo, porque a falta de energia dá dor. A gente segura o bastão e aproxima do ponto onde estiver sentindo dor. Aí a energia da mão, e são as mãos e os olhos que mais emitem energia, são as 2 partes do corpo que mais emitem energia, essa energia é projetada sobre o local que a gente quer aplicar. Agora, se ao contrário, se a gente quiser drenar a energia, por exemplo, uma energia doente, minha mulher uma vez teve uma neurite, depois tive outros pacientes assim, ficou com a mão esquerda em garra, não podia mais pegar objeto nenhum. Aí eu coloquei, ela segurou o bastão, esse bastão eu liguei um fio, liguei esse fio à água e imediatamente ela teve alívio. O alívio durou poucos minutos, porque logo a água ficava saturada da energia doente. Aí eu tinha que jogar aquela água fora e pôr outra. Até que no dia seguinte eu estava em Visconde de Mauá, então levei ela para a beira do rio e ela ficou o fio lá na água corrente, e ela ficou 1 hora mais ou menos ali e nunca mais teve nada. Ficou curada. Eu uso sempre que há qualquer processo de dor, ou então um processo inflamatório, por exemplo, um furúnculo,